Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Quali Club. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Quali Club. Hoje vamos começar o terceiro livro da nossa série. Esse é um livro especial porque esse vai ser o primeiro de muitos em que a gente vai estar fazendo uma revisão para o português, ou seja, livros que a gente não encontra em português e que são extremamente importantes para a gestão das empresas. E aí, vamos começar com o nosso primeiro livro, que é o livro do nosso Dr. Rob McSherry e Paddy Pierce, que são dois médicos que escreveram sobre governança clínica e que trouxeram essa preciosidade, realmente um guia extremamente interessante. Se você fala inglês, eu recomendo a compra. Ele não é um livro barato, é um livro realmente caro, além de ser um livro importado. Ele tem disponível da forma digital pelo Kindle, porém, é um livro que tem um valor razoável. E aí, se você fala inglês, beleza, recomendamos a compra. Se você não fala, aí eu recomendo que você preste o máximo de atenção nas nossos encontros, porque ele tem muita coisa bacana, coisas que, inclusive, no Brasil ainda não foram implementadas. Há uns 15, 20 dias atrás, eu estava conversando com uma outra pessoa bastante experiente na área de governança clínica, uma enfermeira que estudou na USP, inclusive. Ela é formada na USP, tem passagens em diversos hospitais de ponta, como Albert Einstein e tudo mais. E conversando com ela, ela me sinalizou que no Brasil, infelizmente, ainda não temos, pelo menos ela não viu, tirando os exemplos grandes, maiores, né, como Albert Einstein, Sírio-Libanês, português, eu cheguei até a mencionar o português aqui na Bahia. Ela não sabia me informar se tinha, que ela não conhecia o português porque ela mora em São Paulo. Então ela não sabia me informar se o tal português. Eu acredito que sim, acredito que o português talvez seja. Mas os demais sempre é uma governança onde não está completo o processo. É como se estivesse faltando algo, alguma peça que ainda não está 100% encaixada. E aí, essa lacuna, a gente pretende preencher, trazendo, através desse livro, essas práticas, esses entendimentos. No dia de hoje, nós vamos iniciar com uma visão geral, certo, pessoal? Nós vamos trazer aqui alguns conceitos maiores, né, trazendo um pouco da introdução, né, a introdução e background na parte de governança clínica, muito focado aqui é o National Health Service, é como se fosse a ANS ou a Anvisa, porque a Anvisa e a ANS têm atuações semelhantes, mas aqui na National Health Service é como se fosse a ANS e a Anvisa fundidas numa agência só. E aí, lá, junto com a ANS deles, eles construíram um conceito de governança bastante interessante e que a gente quer explorar e ser esse canal para que a gente possa, em primeira mão, no Brasil, ter esse pioneirismo dentro não só dessa área de governança, mas outras áreas também que a gente já está mapeando para trazer para vocês, que são lacunas que muitas vezes na literatura em português, ou até mesmo de alguns profissionais, não há essa informação ou esse requinte de detalhes com quem a gente vai trazer. Então, a gente vai explorar bastante. Eu acho que a gente vai conseguir vencer
em 2 meses de estudo, serão 2 meses de estudo, começando a partir de hoje. Talvez passe, né? Eu estou vendo que tem coisas bastante complexas, que vão requerer talvez da gente um aprofundamento maior. Então, estamos vendo que talvez o livro passe um pouquinho de 2 meses, mas estamos concatenando isso de forma que fique também não muito pesado, mas que seja realmente útil e palatável para todos vocês, tá? Então, começando pela introdução, fazendo um pouco do que já é muito praxe nos ambientes de, de no ambiente de aula. A gente sempre começa nas aulas, é até uma forma pedagógica de se começar, vamos iniciar com alguns conceitos. Então, começando o primeiro deles, sobre governança clínica, que para muita gente é um termo muito novo. Não sei se todos vocês conhecem, então, aí o objetivo é nivelar o conhecimento, até para que nos próximos encontros a gente saiba muito bem sobre o que a gente está falando. Então, governança clínica, ela é um sistema, ou seja, ou seja, não é apenas um procedimento, não é apenas um conjunto de indicadores, é um sistema. Ou seja, eu já quero destrinchar um pouco esse conceito. Se eu falo que é um sistema, eu tenho um conjunto de itens, que aí vão desde procedimentos, regras, indicadores, estruturas, que vão me ajudar a compor a governança clínica. Então, essa estrutura toda, esse conjunto de itens, vai compor um sistema. É como se fosse um sistema da qualidade, mas aqui a gente vai falar sobre um sistema de governança. E o interessante é que esse sistema de governança, pelo que pelo que eu estou vendo, eu estou estudando, é muito similar a um sistema de governança corporativa, porém com um olhar para a área clínica, ou seja, para o aspecto da profissão da medicina dentro exercer a profissão, exercer a medicina, eita, que a língua está embolada aqui, exercer a medicina dentro das clínicas e hospitais, tá? Então, essa estrutura toda que vai compor o processo de governança aqui. Então, isso já é uma coisa que essa pessoa que eu conversei já me sinalizou. Nós não temos um sistema. A gente tem, às vezes, uma determinada hospital que faz umas auditorias clínicas, aí tem umas comissões, mas elas não se conversam. Então, a gente não consegue enxergar uma coisa sistemática, ou seja, algo que está estruturado com uma certa unicidade. E eu quero que vocês anotem essa palavra, unicidade. Essa unicidade, como se os órgãos, as estruturas, elas estivessem congruentes e em sintonia umas com as outras, que compõem o processo da governança clínica. E isso, muitas vezes, ele fica incompleto. Quando você apenas adota uma auditoria clínica, estabelece algumas comissões e alguns indicadores, mas não faz isso tudo virar uma roda que movimenta e que produz a governança clínica. Tá? Então, esse olhar mais sistêmico é o que a gente quer trazer e capacitar vocês para que vocês possam levar isso para as empresas de vocês. Então, esse sistema, pelo qual as organizações são responsáveis pela melhoria contínua da qualidade. Aí aqui eu já quero grifar um outro aspecto. Um segundo grifo aqui nesse consentimento, nesse conceito, além de sistema, melhoria contínua. Esse aspecto da melhoria contínua, que às vezes é muito associado com a qualidade, ele vai muito além do aspecto de produtividade e do aspecto de segurança. A melhoria contínua proposta aqui pelo Sherry, pelo Pearson, é uma melhoria que vai além do aspecto de você tornar o processo mais produtivo, mas de você também olhar a eficácia
do exercício da medicina e nessa eficácia você entender como eu consigo ajustar protocolos, eu consigo ajustar procedimentos, eu consigo, de repente, trazer novas visões para a ciência da medicina, tá? Ou seja, como é que, de repente, novas técnicas, ideias e coisas que possam agregar valor para o meio científico, artigos, também propostas de novas tecnologias, tudo isso, ele compõe o sistema de governança clínica, tá? Então, quando ele fala de melhoria contínua, claro que é a melhoria contínua proposta pelo sistema da qualidade, mas ele vai um pouco mais além, ele é uma proposta de você enriquecer a ciência da medicina. Como você, como seu hospital, a sua clínica, consegue agregar valor para a ciência da medicina, ou o exercício da medicina, né? Com cases, com estudos, situações, mesmo um evento adverso pode gerar um artigo, pode gerar conhecimento, pode gerar novas tecnologias, ideias que possam agregar valor. E isso ser melhorado não apenas no seu hospital, na sua clínica, mas também no resto do planeta. Então, isso é uma visão, você veja que realmente é muito mais ampla, né? A gente está falando de uma coisa muito maior. Da qualidade, melhoria da qualidade do seu serviço e cumprimento de altos padrões de cuidado. Então, aqui já tem um outro grifo, altos padrões de cuidado. Então, o que seria esse alto padrão? Não é coisas caras, mas assim, o alto padrão aqui, ele vai numa perspectiva de uma eficácia terapêutica, de um resultado que vai levar o paciente para o bem-estar, quando é possível. Claro que tem casos que a medicina, nem tudo, para muitas coisas ainda existem lacunas, quando a gente fala de eficácia terapêutica, mas o que é possível dentro da mais alta prática da medicina, e é um conhecimento que muitas vezes é posto através de congressos, artigos. Aí a pergunta que sempre fica quando a gente fala de governança clínica é: o seu corpo clínico, a sua equipe de enfermagem, os seus profissionais da área de saúde, como está o nível de atualização deles? Como eles estão sendo motivados, estão se capacitando frente também às melhorias identificadas por outros órgãos. Existe um planeta inteiro exercendo medicina e trazendo para essa ciência novas práticas, novas técnicas, novos medicamentos que podem ter uma cura mais eficaz, novas vacinas. Então, existem várias frentes de melhoria que estão aí, mas como a sua equipe está se apropriando desse conhecimento e levando ele para o seu ambiente hospitalar clínico, certo? Então, o cumprimento de altos padrões de cuidado, ele perpassa caminhar por esse olhar de também buscar essas técnicas, até como a gente está levando, a gente também puxa, a gente também traz, né? E aí, finalizando o conceito, garantido um ambiente seguro, ético, para os pacientes profissionais. Então, ou seja, temos que garantir a segurança e um aspecto ético, que é o do tratamento humanizado, do tratamento igualitário para todas as pessoas, independente de crença, de gênero, de qualquer cultura que seja, não há nenhuma distinção durante a prática da medicina. Existe um juramento que é feito pelos próprios profissionais, mas a gente sabe que na área isso também precisa ser reverberado dentro dos corredores dos hospitais e clínicas. Então, frente a isso, qual é a importância de tudo isso aí? Veja que o fato de a gente trazer um sistema, elaborar ou criar um sistema onde você tenha todo esse arcabouço ferramental e estrutural para o desenvolvimento
de novas práticas, de novas técnicas, e também a absorção delas para dentro da sua organização, isso já vale muito, porque não apenas o aspecto da missão que toda empresa na área de saúde precisa ter essa consciência. Eu sei que estamos falando de empresas que têm finanças, que têm, às vezes, acionistas, quando são privadas, e aí visam um lucro, visam realmente um resultado positivo. É óbvio que isso não pode ser negligenciado, porém, a gente precisa ter como foco a eficácia terapêutica, o olhar para o tratamento ao paciente de forma que a gente tenha certeza de que a gente vai estar ou dando a ele a recuperação necessária para aquela situação, para aquela enfermidade, ou fazendo com que a continuidade do que a gente chama de cuidados paliativos seja da melhor forma possível, a fim de que ele tenha uma conclusão da sua estadia nesse planeta de uma forma mais ética, de forma mais digna. E isso também é algo que está dentro do olhar da governança clínica. Então, isso tem que envolver todos os níveis da instituição. Então, veja que é um tema que ele vai desde o estratégico, passando pelo tático e chegando no operacional, no beira-leito, ao lado do paciente. Então, tudo isso, gestores, profissionais de linha de frente, todos eles precisam estar imbuídos desse mesmo propósito. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eles estão. Muitas vezes, a prática da medicina e da enfermagem, ela não é uma prática que seja, digamos assim, padronizada, ou seja, todos seguem os mesmos protocolos. Até por ser ciência, é normal que os debates também existam. Então, vai ter escolas que vão defender um determinado plano terapêutico, outros vão defender outro, mas qual é o seu plano terapêutico, qual é a sua proposta, como o seu hospital, como a sua clínica enxerga a eficácia terapêutica dentro dos protocolos que você tem, né? E se você faz uma avaliação contínua desses protocolos. Então, quando a gente fala de avaliação, ele vai ter sempre dois aspectos. O aspecto da adesão ao protocolo, a gente vai falar muito sobre isso nas próximas semanas, e também na adesão ao protocolo, identificar se, ao cumprir com aquele protocolo, estamos realmente conseguindo atingir os resultados necessários. E aí, se eu não tenho um enfermeiro, se eu não tenho um técnico de enfermagem, um médico que esteja nessa mesma sintonia, e aí haverá uma dificuldade muito grande de se observar que existe uma governança, algo que, ou seja, existe uma gestão maior que cuida disso aí, certo? Então, os principais objetivos da governança, olhando por esse olhar, o primeiro deles é, óbvio, assegurar ao paciente o melhor cuidado. E, obviamente, não levar a ele mais enfermidades ou eventos adversos. Ao contrário, tentar ao máximo reduzir ocorrências deles, bem como questões de infecção hospitalar e outras situações como erros de medicação. Esses são os pontos talvez mais recorrentes, mas claro que existem muitos outros detalhes, inclusive. A prática de uma boa escrita na evolução dos prontuários. Prontuários precisam ser evoluídos com uma redação adequada, e aí a gente já enfrenta um grande dilema, porque cada vez mais a língua portuguesa vem sendo deteriorada na nossa sociedade, e isso pode levar... Já é difícil se comunicar em português,
e ainda tendo falhas na comunicação, o uso inadequado ou construções inapropriadas vão gerar cada vez mais erros nas escritas. Então, isso também perpassa a questão da segurança do paciente. Então, o mínimo que a gente precisa garantir é que a gente tenha a segurança do paciente em primeiro lugar. Então, um olhar crítico sobre as diversos aspectos que tangenciam o cuidado ao paciente, sem sombra de dúvida, será alvo da nossa governança clínica. E taxas de infecção, a gente sabe que infecção hospitalar é algo que o controle disso é extremamente rigoroso. Todos os hospitais que se prezam, eles fazem um controle muito, muito crítico em cima desses itens, mesmo hospitais de dia, mesmo hospitais de baixa complexidade, ao olhar da segurança, ele não pode ser negligenciado. Mesmo que sejam cirurgias de baixo risco, e que realmente não haja nenhum tipo de intercorrência, mesmo assim, a vigilância constante em cima da questão da segurança, ela é também objetivo da governança clínica. Porque basta um caso, gente. Basta um caso grave e eu gosto de dizer que a imagem de hospital na área de saúde, a imagem dos profissionais, das instituições de saúde, é como um castelinho de cartas. Sabe aqueles castelos de cartas? É difícil de construir, mas é muito fácil de se destruir. Basta um caso, gente, um caso. E aí você tem um problema. Isso cai na mídia, isso hoje é mídia, ela ela é altamente presente. Antigamente, os registros de mídia só poderiam ser feitos através de equipes de televisão, mas hoje qualquer pessoa é uma testemunha ocular com esse aparelho aqui, ó, um celular, e imediatamente ele aciona, inclusive alguns celulares já vem com o botão na frente, o meu mesmo está aqui, ó, o botão da câmera é o primeiro que aparece aqui. Então esse aqui já está ali prontinho para você fazer a sua matéria, seu furo, né, de jornal, seu furo jornalístico, porque hoje em dia qualquer coisa que acontece, as pessoas sacam rapidamente seus celulares e imediatamente começam a registrar tudo que está ali acontecendo. Então, vejam que o momento em que nós vivemos hoje, ele é muito mais crítico em relação a uma vigilância nessa segurança do que antes. Se antes já era importante, hoje mais ainda, porque não apenas pela questão da segurança do paciente, mas basta um caso onde alguém faça o registro e isso chegue nas mãos da justiça e não, se não fechar a empresa, eu tenho certeza que haverá um prejuízo significativo nas finanças dessa empresa. Então, fiquem atentos. Existem vários, inclusive, infelizmente, vários advogados e pessoas até com má intenção que também tem esse aspecto, tá? Assim como existe a possibilidade do erro, existe a possibilidade da má intenção do outro. Nós estamos tendo muita ocorrência de processos dentro do ambiente de saúde, processos contra hospitais, clínicas, laboratórios, em situações em que eles demonstram claramente a inabilidade ou o erro provocado por aquele profissional dentro daquela instituição. E isso realmente tem sido uma preocupação cada vez maior e não há outro caminho para a gente minimizar as possibilidades, senão o de implantar a governança clínica. Não tem jeito. Quem está no processo da ONA já está ali, vocês vão ver que existem muitos requisitos
que já estão cobrando a governança clínica. Porém, a estrutura, ela não aponta, a UNA, ela não aponta a estrutura necessária. Aí é onde a gente precisa da consultoria ou de algum profissional especializado para conseguir criar essa estrutura. Outro aspecto importante do objetivo é a melhoria da qualidade, como já sinalizei quando eu grifei esse tópico, a implementação das práticas baseadas em evidências, ou seja, eu não tenho achismo aqui, e ali eu também sou um investigador, um cientista, que posso estar levando esse conhecimento para que eu tenha cada vez mais um atendimento de alto padrão. A melhoria da qualidade é um dos aspectos da governança. Não estou falando aqui da qualidade no sentido de apenas melhorar produtividade ou determinados números, mas um aspecto mais amplo de agregar valor, inclusive para a ciência da medicina. Outro objetivo importante é a conformidade normativa. Apesar de que lá eles vão ter, lá eles têm uma legislação robusta como a nossa, nós temos uma boa legislação, apesar de te falar muito mal do Brasil, infelizmente nós brasileiros falamos muito mal do nosso país, e na maioria dos casos até com razão, mas a gente não pode criticar a legislação. A legislação, a gente realmente tem uma legislação vasta e que aborda muitos temas importantes dentro da área da saúde. Porém, a nossa falha é com relação à fiscalização disso, né? Então, a adequação de regulamentações, muitas vezes a cobrança disso, nos Estados Unidos, isso é algo que eles já têm com muita facilidade. Facilidade não, normalidade, perdão. Já tem isso com muita normalidade. Eles sabem que vão ser fiscalizados, eles sabem que haverá visitas, eles sabem que eles têm que prestar contas. Então, isso tudo muito, muito, muito claro para eles. E num país continental como é os Estados Unidos, existe muita padronização. Ou seja, claro que de estado para estado pode variar algumas regrinhas, mas existe um esqueleto base que é apontado pelas grandes instituições da área de medicina lá dos Estados Unidos, e que isso é tomado como linha mestra e caminho primordial para o cuidado. Outros pontos específicos podem acontecer, mas é muito, muito pontual. No Brasil, a gente já enxerga uma padronização um pouco mais ampla. Apesar de haver uma legislação federal, a forma como a Secretaria de Saúde do Estado e do município, elas divergem entre si. Aí você pega um município em Salvador, a Secretaria de Saúde tem um comportamento X, aí você vai para a Feira de Santana, interior da Bahia, Itabuna, você já encontra outras formas, um cobra de um jeito, outro cobra de outro, um dá uma interpretação, outro dá outra, e isso vai gerando uma confusão e só prejudica a sociedade. Mas, contudo, todavia, a conformidade normativa é algo necessário. Não tem como a gente falar de governança clínica se seu hospital, sua empresa, sua clínica, ela não está cumprindo com toda a legislação. Então, o cumprimento da legislação é mandatório para a governança clínica. Então, quando a ONU aponta um caminho dizendo vocês têm que ter uma governança clínica, ela está dizendo assim, ela está te apontando um conjunto de possibilidades. Dentro delas, a necessidade de você estar 100% conforme com a legislação. Não há outro jeito. Não existe governança clínica com um hospital
uma clínica, um laboratório, uma empresa que não cumpre a legislação, burla a legislação, dá jeitinho, isso tudo é abominável e não há como falar de governança clínica sem esse olhar crítico com base na legislação, certo? E, além da conformidade normativa, a busca da melhoria contínua. Então, o incentivo de práticas de feedback, ciclo de melhoria. A ONU, ela bate muito no ciclo do PDCA, que é um ciclo interessante. Talvez lá na frente a gente venha falar um pouco mais sobre ele. Aqui dá uma aula sozinha, né? Falar de PDCA aqui é uma aula específica só de PDCA. Mas estudem, anotem que isso também tem muito material na internet. E quais são os princípios fundamentais que norteiam todo o processo? Eu estou trazendo esse fundamento principal porque, a partir da próxima semana, a gente vai adentrar muitos aspectos trazidos pelo McSherry, e isso, sem esses conceitos principais, com certeza você não vai entender muito as lógicas do que está sendo dito lá na frente. Primeiro ponto, não tem outro jeito senão a transparência. E aqui a gente tem muita dificuldade. Existe um protocolo chamado protocolo de disclosure. Deixa eu ver se eu vou escrever aqui no chat para facilitar para vocês. Anotem aí esse tópico. Ó. Vou colocar aqui no chat, que aí vocês anotam, depois vocês podem pesquisar. Disclosure. Disclosure. Essa palavra aí significa transparência. Então, existe um protocolo de transparência. E esse protocolo é extremamente difícil de se implantar. Porque quando ele fala assim, comunicação aberta e clara, eu estou dizendo o seguinte: eu preciso que quando eu cometer uma falha, eu seja transparente com a família e diga a verdade. Nós falhamos. Isso aí vocês vão começar a entender, quando a gente começar a entrar, isso aqui já é um aspecto. Quando a gente fala assim, então por que essa pessoa que falou contigo, Danilo, ela disse que não consegue enxergar a governança clínica plenamente, funcionando de forma plena nas instituições? Esse já é um ponto. Transparência. Não há uma transparência nos hospitais. Quando algum paciente vai a óbito, muitas vezes, foi falha médica, falha da equipe, certo? Então, a equipe precisa assumir. Ah, Danilo, mas ninguém vai fazer isso, porque ele não vai... Bom, a gente está falando de governança clínica nos moldes americanos. Aí quem for entendendo esse aspecto vai trazendo para a sua realidade. Tá? Então, a transparência é isso. Se você falha, você assume, você relata. E lida com as consequências, certo? É por isso que quando você leva esse tópico a sério na sua empresa, naturalmente, os profissionais e todo mundo da sua empresa começa a ficar mais atento. Às vezes, a falta de atenção e a falta de cuidado nas práticas médicas, nos hospitais e clínicas, está justamente pela falta de um compromisso com a verdade. Ele sabe que se der algum problema na cirurgia, ele vai dizer que, infelizmente, não tem, ele tentou, o paciente não resistiu aos ferimentos, da cirurgia e tal. E aí, a família, muitas vezes, pelo menos 99% das vezes, vai ver que foi o destino dele, era o dia dele, chegou o dia dele. Né? E, na verdade, não. Houve uma falha, não seguiu algum protocolo ou usou alguma coisa que não era para usar e isso levou ao óbito. Mas a transparência, ela precisa, para uma empresa com governança clínica, a transparência precisa ser dita. Tá?
E essa transparência a gente vai perceber em relatórios anuais de segurança e qualidade divulgados ao público. Protocolos como esse é um exemplo de disclosure, certo? São tópicos que vão fundamentar e criar esse sistema de governança. As equipes de saúde, elas devem estar cientes da sua responsabilidade. Cada profissional é responsável pela qualidade do seu trabalho. E, obviamente, que situações adversas, essas mesmas equipes, esses mesmos profissionais, eles precisam ter a hombridade e a responsabilidade profissional e ética de assumir o seu erro. Volto a dizer, esse é um ponto que a gente não encontra por aí, infelizmente. Esperamos que essa realidade se transforme na medida que a ONA vai sendo divulgada, na medida que os órgãos governamentais conseguem explorar mais esses aspectos e mitigar ou fiscalizar melhor, mas ainda é algo difícil e essa distância entre a realidade americana e a realidade nossa já entra aí, nesse ponto, um grande fosso que a gente precisa resolver. Então, um exemplo prático de transparência é a aplicação de código de conduta que detalha as expectativas práticas profissionais. Ou seja, cadê o protocolo clínico daquela cirurgia? Aquele protocolo clínico ele vai informar todas as situações de risco, todas as possibilidades de risco e deixar isso claro para o paciente e para a família. Então, esse é um exemplo. Né? E caso haja alguma falha, assumir a sua responsabilidade. Outro princípio fundamental, segurança do paciente. A segurança do paciente é prioridade máxima. Todo mundo tem que estar focado na segurança do paciente. E aí, os protocolos, existem vários, tá, gente? Existem vários protocolos clínicos, protocolos de segurança, que vão ter esse objetivo de identificar corretamente o paciente e fazer com que a gente tenha o exercício da medicina e da enfermagem dentro dos moldes que ele tem que ser feito, certo? E num aprendizado contínuo dessa segurança, a gente precisa estar constantemente capacitando, investindo em participação em eventos e congressos, leitura de artigos e cases, onde você possa disseminar aquele conhecimento para todos dentro da organização, todos os profissionais de saúde dentro da organização. E transparecer essas práticas para as questões do dia a dia daquela clínica, daquele hospital. Certo? Então, esses são os pilares e alguns elementos-chave que são importantes na governança clínica, liderança e gestão. Líder, ele arrasta. Certo? Então, se o dono do hospital, se o chefe, o administrador, nem ele está afim de trabalhar esses tópicos, então, gente, aí a gente não tem muito o que fazer. A gente vai ter que realmente pensar em qualquer coisa menos governança clínica. ONA, esqueça. Porque a governança clínica, ela já é cobrada no ONA 1. Não é que a governança clínica você vai ver... A governança clínica você vai ver no 1, uma outra parte no 2 e uma terceira parte no ONA 3. Então, a governança clínica é em tudo, mas ela vai desde o básico, da ONA 1, até o ONA 3, que é a excelência que a gente quer tanto ver nas empresas. Então, é bom ter uma boa prática, que a gente recomenda, né, durante as consultorias, e também que a gente já vê e está aqui posto no próprio livro do McSherry, ele recomenda a criação
de cargos de diretor da qualidade. Diretor da qualidade e segurança do paciente. Alguém que fique dono desse negócio. Isso, e claro, quando eu falo criação do cargo de diretor de qualidade, empoderando ele de ferramentas e autonomia para que ele possa trabalhar e exercer a supervisão nas práticas de governança clínica. Porque sem um líder que arraste e seja o exemplo, que realmente promova a governança clínica no hospital, infelizmente, a gente vai ter ou uma falácia no papel, ou não vamos ter nada para mostrar. Tá? E aí, claro, as auditorias clínicas é uma base fundamental, a gente vai falar isso mais lá na frente, mas a auditoria clínica ela é um instrumento valioso, caro, para a governança clínica. Então, esse monitoramento constante das práticas de saúde. E aqui, quando eu falo de auditoria clínica, eu estou falando realmente da inspeção das práticas dos profissionais de medicina e dos profissionais de saúde. Essa pessoa está exercendo a melhor forma, o melhor protocolo, o diagnóstico é esse mesmo, tudo isso perpassa na prática das auditorias clínicas. Tá? Então, revisões regulares de prontuários médicos para verificar protocolo, tratamento, se eles estão sendo seguidos, se não estão sendo seguidos. Tudo isso faz parte do aspecto da governança. É por isso que eu falei no início. Estamos falando de um sistema. Nós estamos falando de algo simples, uma mera auditoria, não é um mero indicador, mas um sistema de engrenagens que roda em função desses pilares que a gente trouxe aqui. Segurança do paciente, transparência e tudo mais. Outro elemento chave importante é a gestão do risco. Identificação e análise de investigação dos riscos. A gestão do risco ela é fundamental. Vamos falar isso mais lá na frente, alguns detalhes específicos que o Beck-Sherry traz. A gente precisa ter um sistema de notificação de incidentes. Nesse sistema, não é apenas a notificação, mas a investigação, sem retaliação, sem caça às bruxas, porque, por mais que isso seja difícil, eu demorei muito para entender isso, mas hoje, para mim, está muito claro. Nas investigações de incidentes e eventos adversos, é muito normal, até porque é muito humano isso, a gente querer achar um culpado. Porém, quando a gente procura o culpado, a gente não melhora. Só consegue melhorar seu processo quando você analisa criticamente o seu processo, identificando por que o seu processo não foi capaz de bloquear aquela falha. A pessoa pode se esquecer, a pessoa pode não querer fazer, beleza, mas o meu processo, que é onde eu tenho gestão, onde eu tenho gerência, meu processo precisa ser capaz de identificar e bloquear. Tá? Então, aí vai vários... só aí já dá muita coisa. Esse é um outro ponto importante. Participação do paciente. O paciente ele tem que participar das decisões e das desenvolvimento. Até mesmo os protocolos terapêuticos, os planos terapêuticos, as propostas de planos terapêuticos precisam ser debatidas com os familiares. E aí temos outro problema. Enquanto que nos Estados Unidos isso é muito tranquilo, o médico ele conversa, ele explica, gente, quais são as possibilidades? Temos essa cirurgia assim assado, e tem esse benefício, mas tem esse risco. Temos essa outra situação com tratamento com equipamento XYZ, que tem esse problema, mas tem esse aqui. Tem também esse outro caminho terapêutico que vai fazer um uso de medicamentos específicos, mas a eficácia é menor, a possibilidade de cura é menor também. Qual desses você vai escolher? Então, quando você envolve o paciente e seus familiares no plano terapêutico, você está sendo transparente e você está visando a segurança do paciente, porque você ganha novos fiscalizadores ali.
Quando a família ela entra com um objetivo de assegurar que tudo também ocorra conforme planejado, mesmo que ela não entenda profundamente do que está sendo feito, mas ela é capaz de identificar situações específicas. Já teve casos relatados em outros locais sobre a atuação da família, da mãe, e ele impediu uma fatalidade com um determinado filho ou filha, apenas pela sua participação no plano terapêutico. Esse também é um ponto desafiador, como eu falei, muitos médicos eles não aceitam muito esse aspecto de colocar o paciente no centro das atenções, e não como se fosse um objeto, algo que eu tenho que resolver como se eu estivesse pegando uma máquina, abrindo ela e consertando uma máquina. Ali tem uma pessoa que tem sentimentos, que tem expectativas, que tem uma família, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, envolver os pacientes é fundamental. Tem comitês e comissões que são criadas, principalmente quando a empresa decide ir para a ONA, até porque precisa cumprir a legislação, né? Então, sem legislação, sem governança. E aí, o envolvimento deles na participação, como feedbacks, em relação à experiência e a outros aspectos decisórios do plano terapêutico, é algo que a governança clínica ela vai apontar sempre e vai fomentar isso sempre. Algumas estruturas de apoio que são importantes, os comitês de qualidade e segurança. Aí nós estamos falando de alguns grupos interdisciplinares que vão estar monitorando. Podem ter comitês de gestão, da governança, ou podemos também ter, e temos também as comissões, que também são estruturas que estão ali, né? Então, podemos ter, por exemplo, comitês interdisciplinares com médicos, enfermeiros, farmacêuticos, podemos ter comissões de farmácia, comissão de óbito. Na verdade, a comissão de óbito é obrigatória por lei, então, quem for ter ONA tem que ter a comissão de óbito, não tem outro caminho. Porém, essas estruturas elas vão estar auxiliando no desenvolvimento das melhores práticas. Porque na hora que eu pego uma comissão de óbito, faço uma análise crítica daquele óbito, identificando as causas e apontando melhorias, isso é fundamental. Eu sei que às vezes pode parecer assim, poxa, mas então, em alguns casos, eu sou cobaia, eu sou a pessoa que talvez seja um artigo que vá ajudar outras pessoas. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Essa é a realidade na área de saúde. Muitas vezes, claro que a medicina já evoluiu muito, mas evoluiu a preço de penalizar outras pessoas que não tinham conhecimento naquela época. Um dia nós não tínhamos medicamentos como nós temos hoje. Um dia e não é muito longe. Não estamos falando aí de talvez um século para cá, um século e meio para cá, que a gente teve desenvolvimento da penicilina, que a gente teve desenvolvimento, o entendimento melhor de como as bactérias elas se comportam e reagem e causam, por exemplo, problemas de sepse, que era muito comum naquela época, né? O paciente entrar em choque séptico e aí ninguém entendia e aquilo ficava por isso mesmo. Hoje a gente já tem estudo. Então, às vezes, quantas pessoas tiveram que morrer, às vezes, mas não há experimentos, não fazem experimentos com animais? Fazem também. Mas a medicina, ela é uma ciência extremamente complexa, porque o biológico de uma pessoa no Brasil pode não ser o mesmo biológico de uma pessoa lá fora, ou e piorou ainda com relação aos animais. Né? Protocolos, então, comitês, comissões, protocolos de diretrizes clínicas, então, ou seja, esses protocolos envolvem protocolo de segurança, protocolos clínicos, tá? Anotem isso aí, importantíssimo. Protocolos clínicos, como é o jeito que a sua empresa, seu hospital, entende ser a melhor prática para aquela cirurgia.
qual é o indicador que eu vou estabelecer para saber se o meu protocolo está sendo eficiente, se ele está sendo eficaz, tá? Então, isso tudo são mecanismos que a gente tem que acrescentar. Então, protocolo de segurança, checklist de cirurgia segura, então são exemplos, né, que podem nos ajudar. Indicadores de desempenho, também outro ponto importante para verificar a eficácia, é o que você, anotem isso aí, você não gerencia aquilo que você não mede. Não tem como ter gestão sem indicador. Gestão sem indicador não é gestão. Você está fingindo que você está administrando alguma coisa. Certo? Então, taxa de readmissão hospitalar, eficiência, incidência de úlceras por pressão, porque úlcera por pressão, para quem não sabe, quando o paciente fica na UTI muito tempo numa mesma posição, é porque a gente, quando a gente está consciente, o paciente UTI, ele está em coma. Mas nós que estamos conscientes, quando um determinado ponto do nosso corpo começa a ser pressionado, às vezes fala, imagine você deitar numa cama dura, uma cama ou numa cama de madeira. As pontas daquela madeira ela pressionam e aí você começa a sentir dor. Porém, imagine que a pessoa está em coma, ela não sente dor. E aquilo ali vai deteriorando, a pressão feita impede que haja uma irrigação sanguínea. A ausência dessa irrigação sanguínea vai causar a morte daquelas células. Morte daquelas células, necrose ocorrendo naquele ponto. Então, o decúbito, ele é obrigatório. Então, quando você ouvir falar de úlcera por pressão, agora você já sabe o que é. Para quem não sabe, né? A pessoa pode ser que saiba, só expliquei porque é importante nivelar os conceitos. Tempo de resposta ao tratamento também são propostas de indicadores que podem ser utilizados. E benefícios da governança clínica, gente, aí são muitos, né? Redução de eventos adversos, aí isso tem impacto na imagem da sua empresa, né? Então, hospitais que adotaram protocolos rigorosos para reduzir controle, para ter um controle de infecção e reduzir taxas, ou seja, identificar as situações, ver o que está acontecendo, acompanhar de perto, certo? São pontos importantes. Melhoria da satisfação do paciente. Precisamos constantemente estar monitorando e observando a experiência do paciente, porque além da gente fazer um bom tratamento, precisamos garantir o retorno dele a nosso caso. Claro que não quer que ele volte, mas numa necessidade futura de atendimento médico, eles continuem escolhendo o seu hospital ou sua clínica. Então, relatórios que indicam que hospitais envolvem pacientes com cuidado sempre apontam para uma melhora na satisfação do cliente. A gente começou a fazer isso, teve um cliente nosso, em Feira de Santana, que a gente começou a ensinar, né? Eu mesmo comecei a ensinar como é que se faz quer ver se não é difícil trazer a participação do paciente, mas hoje a comunicação não é tão difícil. Então, com o WhatsApp, então com a ligação, você pode capturar a experiência do paciente e trazê-la para dentro da sua realidade. Analisando criticamente a fala, você encontra pontos que podem ser melhorados dentro do seu processo. Porque nós, quando estamos dentro do processo, é muito difícil a gente perceber determinadas falhas. A gente se acostuma, é uma coisa nossa, é uma coisa do ser humano. Nós nos acostumamos ao erro, à falha, e a gente deixa de perceber os pontos de melhoria. Então, muitas vezes, o paciente é um feedback riquíssimo, além de ser uma das consultorias mais baratas que tem. Eu digo assim, gente, tem consultoria mais barata do que você medir a satisfação do cliente, porque você está tendo feedback do maior interessado, né, e que você sabe que se você melhorar aquilo ali, você tem um efeito direto no seu resultado. Eficiência operacional, não tem outro caminho. Quando a gente começa a melhorar, naturalmente a eficiência operacional aparece, novas ferramentas, como Lean Healthcare, é uma metodologia baseada no Lean Manufacturing, só que voltada para a saúde, para reduzir desperdícios. Reputação fortalecida, como acreditações, ONA, e outras certificações que são importantes e podem ajudar a gente.
E quais são os nossos desafios? Os desafios de hoje são, primeiro, a resistência. A gente vai ter muita resistência à mudança cultural. Então, vamos ver que quando a gente passar por esse livro, diversos aspectos, vocês vão perceber que, gente, não é surreal. Aí vocês podem estar pensando assim, Danilo, mas é a realidade dos Estados Unidos, não tem como fazer o Brasil chegar lá, a gente aqui é Brasil, Tupiniquim. Gente, se a gente achar e realmente acreditar, a gente não consegue, a gente não vai conseguir mesmo. Agora eu digo a vocês, se os americanos conseguem fazer, a gente também consegue. É uma grande mentira que a gente, uma crença limitante nós criamos de achar que a gente aqui no Brasil não é capaz de introduzir determinados aspectos tão críticos como esse da governança clínica. Temos sim condições. A gente só precisa primeiro vencer essa resistência à mudança. Tá? Então, as soluções, capacitar bem os clientes, os líderes, envolver as pessoas, trabalhar campanhas de sensibilização. Anote isso aí, que isso é muito bom para que você possa puxar um pouco mais a participação dos médicos e também trazer uma participação mais eficaz de todo mundo. Outro desafio é a falta de recursos. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, mesmo na área de saúde, tem itens que são extremamente caros, não são, principalmente itens importados, e aí a gente tem um dilema que é a nossa capacidade econômica do país. E aí priorizar as ações com base na análise de custo. Então, não tem jeito. Se você tem dificuldades com questões de preço, de OPMS e outros itens, seu concorrente também tem. O que você tem que fazer é análise de custo-benefício. E aí, uma análise que eu sempre faço é o seguinte: se eu aumentar R$ 1.000 no faturamento da minha empresa, quanto isso vai impactar no caixa? Bom, se sua empresa tiver um lucro médio de 10%, se eu aumentar R$ 1.000, eu vou ter um impacto positivo de R$ 100. Ou seja, para cada R$ 1.000 de receita que eu gero para a minha empresa, eu causo um impacto no fluxo de caixa de R$ 100. Mas, se eu reduzir R$ 1.000 no custo, quanto que de benefício que eu vou gerar para a minha empresa no fluxo de caixa? R$ 1.000. Por quê? Porque é custo. Se eu reduzo R$ 1.000 no custo, é R$ 1.000 a mais sobrando no caixa da empresa. Não estou dizendo que a gente não tenha que buscar o aumento de receita. Não estou dizendo isso. Claro que tem, buscar novos credenciamentos de plano de saúde. Não tenha dúvidas que isso é fundamental. Porém, eu estou dizendo que não devemos negligenciar o olhar no custo-benefício. É uma coisa que os americanos eles fazem muito bem. Envolvimento da equipe, a gente sabe que muitas pessoas, principalmente pessoas mais antigas, têm dificuldade de participar. Então, incentive a participação por reconhecimento. Isso é uma prática japonesa antiga, desde a década de 90. Isso foi disseminado na área da qualidade. Os japoneses, ao invés de criticar os que não fizeram, eles promovem os que fazem. Então, eles elogiam, promovem, dão prêmios para aqueles colaboradores que fazem alguma coisa, ou causam um impacto positivo. E aí os outros que não receberam nada ficam desejosos de também ter. E aí acaba criando um círculo positivo, virtuoso no processo. Alguns exemplos práticos que eu capturei também da parte de governança. Nós temos aqui um exemplo, né, que já foi publicado na CNN Brasil. O Hospital Israelita Albert Einstein implementou um modelo artificial que utiliza dados de inteligência artificial para detectar precocemente a deterioração clínica de pacientes. Então, ou seja, através de inteligência artificial, eles conseguem identificar que é possível transferir, por exemplo, o paciente para um leito, por exemplo, a transferência para a UTI. Ao invés de você chegar a um ponto, determinado ponto, que de repente
já não vai ter muito o que se fazer na UTI. Se você levá-lo para a UTI com um pouco mais de antecedência, você consegue reduzir o número de óbitos. Isso aconteceu no Albert Einstein e hoje está sendo muito copiado para outros hospitais também. Práticas de uso de inteligência artificial para identificar precocemente a necessidade de transferir o paciente para a UTI. Outro exemplo interessante, o Centro Hospitalar de Lisboa, em Portugal, fazendo também um pouco o exemplo de fora, para poder a gente se inspirar, desenvolveu um sistema de monitoramento, né, uma monitoração contínua de sinais vitais para doentes internados, permitindo a detecção alerta precoce dos profissionais quanto à deterioração clínica. Então, ou seja, é um monitoramento com muito mais complexidade do que os atuais, mas que ajuda a gente também a identificar situações que poderiam ser controladas um pouco antes. Então, gente, para finalizar, a governança clínica é essencial. Vamos passar esses próximos 2 meses nos debruçando nesse tema. Ela é essencial, qual cuidado. Não podemos achar que a governança clínica é opcional, ela não é opcional, ela é obrigatória, porém ela requer um comprometimento contínuo de todos os níveis da organização. Todo mundo precisa participar e as esferas da governança vão desde o operacional ao tático ao estratégico, certo? E implementar uma governança, esse sistema de forma eficaz, com certeza vai colaborar para um ambiente mais seguro e colaborativo e transparente, que é o que a gente quer. Que esse ambiente mais seguro, colaborativo e transparente, ele é, sem sombra de dúvida, muito mais sustentável ao negócio do que você ter um ambiente inseguro, com baixa participação das pessoas, sem transparência, certo? Então, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje.